Olá, bis! O fim do mundo! Socorro para esse dia, né? Vou começar então a fazer a minha parte, né? Minha parcela de participação, porque agora nesses dias tá todo mundo falando que é o fim do mundo, e enfim. Então eu vou colocar aqui, dar a minha participação dos meus conhecimentos sobre o final dos tempos. Existem está escrito em 2 lugares, claramente, amplamente, sobre o fim. Marcos 13, livro de Marcos 13 e livro de Mateus 24. Então, ele diz que haverão, né, nos últimos tempos, rumores, terremotos, dores, mas ainda não é o fim. Então ele deixa claro que o fim pode ser o princípio do fim, o princípio das dores, né? Mas ainda não é o fim. O final dos tempos, a vinda de Cristo, ele é uma progressão, sabe? Mas não é uma progressão aritmética, mas pode ser também, né? Porque tudo pra mim é muito calculado, mas ele é progressivo. Ou seja, assim, como progressivo? Ele começa... ele existe assim um processo que chega ao fim. E você vai conseguir entender isto através da oração da confissão. Então você faz comigo agora a oração da confissão, daí a gente prossegue. Repete comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa a minha vida velha, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele então faz morada em ti, você passa a fazer parte do reino do Filho do seu amor, e aí você consegue, e aí ele, né, o Senhor, te dá o entendimento. Porque eu posso falar, ler, mas o entendimento vem do Senhor. Pode o mundo falar, pode o mundo te mostrar vídeos de todas as destruições e maremotos e tsunamis e tufões e furacões e tornados, mas o entendimento vem do Senhor. Apesar de que tudo vem do Senhor também. Mas, qual é então a progressão? O Messias viria. O povo de Deus, então, espera Deus através daquele que vai salvar, né? O povo judeu, o povo de Deus. Então, eles estão esperando Deus, que vai salvar o seu povo. Salvar do quê? Assim que Davi morre, um pouco antes de Davi, o povo de Deus, ele tem muitos deuses, ele tem Baal, ele tem os seus reis, erraram muito, tiveram muitos problemas com o seu povo. O povo de Deus sofreu muito na mão de muitos reis, de muitos acontecimentos. Tudo foi muito tribulado, conturbado. O povo você vai ver isso lá em Crônicas, Reis, os 2 livros de Reis, o povo de Deus esperando. Não chega exatamente ali a esperar, né? Ali ele não chega a esperar, mas ali ele começa a viver muita guerra, muito momento de foragimento de um lado para o outro, enfim. Conturbações no meio do povo de Deus. Lá na frente, os profetas, no meio dessa conturbação no meio do povo de Deus, eles começam então a profetizar que vai vir o Salvador. Daquilo tudo, das dificuldades, o Salvador virá. Então, o povo de Deus, ele começa a esperar a vinda do Salvador, a vinda do Messias, a vinda daquele que vai salvar o povo da guerra, da aflição, da fome, da doença, da miséria, enfim. E nasce Jesus.
E ele é profetizado como o Salvador, ele é proferido como o Messias, ele é o esperado do seu povo. Jesus Cristo nasceu, ele é o Salvador. Então, se você quiser aceitar o Salvador, o esperado, o Messias, você precisa fazer a oração da confissão. Repete comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa a minha vida velha, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você faz parte daquele povo que esperou o Salvador e aceita a Jesus como o Messias, a Jesus como o Salvador. Ele veio em carne, mas era Deus, 100% Deus, 100% homem. Veio em carne, Deus veio em carne e habitou entre nós. Lá no livro de João fala isso. Você pode, exatamente assim, escreve essa frase no Google, veio em carne e habitou entre nós. Você vai encontrar lá no livro de João que o nascimento de Jesus, o nascimento do proferido, o nascimento de Jesus Cristo, ele veio em carne. Deus concebeu através de um anjo a sua virgem, a sua Maria, a temente, né? A que temeu a Deus naquilo que comeu, naquilo que vestiu, no seu comportamento, em toda a sua vida, né? Então ela era a escolhida do Senhor para que no ventre dela habitasse Deus. Então ele nasce. Ele nasce, Deus vem através da virgem, através da carne, através do homem, para que, vivendo na terra, o homem sentisse, vivendo na terra, Deus sentisse tudo aquilo que o homem sente. Tudo que está dentro do homem com relação a todas as suas questões e crises e desejos e complexos e não complexos e ambições, enfim. Então Jesus Cristo, ele vem em carne para sentir o homem. Nesse período em que ele sente o homem, ele vence as fraquezas do homem, ele vence as dificuldades do homem, ele vence as fragilidades do homem, ele se torna um vencedor na condição de homem. Tanto é que ele foi tentado no deserto em jejum e então o inimigo das nossas almas disse: se tu és Deus, atira-te daí. Então ele estava vencendo e ele venceu até aquele momento, ele venceu tudo, a ponto de ser crucificado e de entregar a Deus o seu Espírito. Pai, está consumado, eu entrego o meu Espírito a Deus, né? Pai, seja entregue a ti o meu Espírito. Aqueles apóstolos escolhidos para andar com Jesus, para conviver com Jesus, dos quais ele escolheu e que vão, né? Então, enfim, que ele escolheu, é que eu ia falar aí que na vinda de Cristo vão estar, né? Em lugares muito especiais, mas daí então é uma questão para teólogos. Eu estou dando a minha participação. Então, ele habita, ele vence, ele é crucificado, derramado na sua cruz o seu sangue pelos nossos pecados, para que através do Senhor Jesus e do seu sangue purificador, o sangue dele purifique os nossos pecados, aquilo que somos fracos e não teríamos condições de vencer como ele venceu, porque o chamado foi dele, né? Para ser o Cristo. E não teríamos condições de vencer até a cruz, porque ele foi 100% santo, né? E nós somos homens total. E ele foi homem e Deus, entende? Enfim. Então, após a sua crucificação, ele visita os seus apóstolos, até que um deles, talvez Pedro, não me lembro agora, possivelmente, um deles disse, está escrito, você pode achar no Google, que assim como foi visto subir, assim como ele subiu, ressuscitado, porque viram, né, ele subindo aos céus, os seus apóstolos o viram subindo aos céus, assim como ele foi visto subir, assim será vista a vinda do Filho do Homem. Assim será vista o momento em que ele vem para buscar a sua igreja.
que é o chamado arrebatamento. Porém, o sinal que está escrito na palavra de Deus de arrebatamento é: escurecerá a lua, escurecerá as estrelas, escurecerá o sol, e Jesus Cristo virá então glorificado, na sua glória resplandecente. E a sua glória resplandecente irá iluminar todo o mundo na condição das estrelas, da lua e do céu. Assim ele virá para buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Quem o aceitou como único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você quer ser arrebatado, subir aos céus, né, estar com Deus, e você precisa fazer a oração da confissão, repete comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa a minha vida velha, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você faz essa oração, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e na sua vinda você será arrebatado, porque você é a igreja de Cristo. Você, através dessa oração da confissão, você confessa que Jesus Cristo é o Senhor e você é arrebatado com Cristo. Você sobe com Cristo, você é arrebatado e sobe aos céus, independente do tempo, né? Da época, do momento. Se você vai estar morto, se você vai estar vivo, você sobe, porque está escrito que os mortos ressuscitarão para ver a sua vinda e subir, né, com o Senhor. E então, arrebatamento é isso. Existe, então, para teólogos, que é mais para teólogos, eu não tenho a teologia dos finais dos tempos, mas ainda existe. Está escrito que os que ficarem, que não forem arrebatados, serão salvos pelo seu próprio sangue. Então, o que significa exatamente isso? Os que ficarem serão arrebatados, serão levados, alcançarão os céus, né? Serão salvos pelo seu próprio sangue. Significa que até o arrebatamento vivemos o tempo da graça. Graça significa favor imerecido. Graça aqui é de graça. Nós estamos no tempo da graça. Graça é aquilo que você não precisa fazer nada. Você tem um Deus que te salva, que te cura, que te liberta. Você tem um Deus que peleja por você com suas espadas embanhadas. Você tem um Deus que faz tudo. Tudo. Isso significa tempo da graça. Você tem um Deus que te dá livramento de morte, livramento disso, livramento daquilo. Isso, um Deus que faz tudo. Tem uma música que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Você tem um Deus que faz tudo, e você não precisa fazer nada. Descansar no Senhor. Tudo o que você precisa fazer é confessar. Jesus entra, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Tem outra música: vem amado nosso, vem Senhor. Esse é o único trabalho que temos. Todo o resto, o Senhor peleja, age, faz, livra, salva, cura e liberta, né? Então, nada precisamos fazer, mas esse momento maravilhoso de nada precisarmos fazer, ele tem um nome: tempo da graça. Esse tempo da graça tem um tempo. Terminando esse tempo, os que ficarem, os que não creram, quem fica é quem não crê. Os que não creram pelos seu próprio sangue, então serão salvos. Isso, enfim, né? Enfim, complicado. Bom, então essa é a minha participação para esse momento, né? Que todos aqui querem entender melhor. Então, todos esses rumores, esses terremotos, toda essa problemática fenomenal, é Deus gemendo, porque tudo é Deus, né? Assim, as árvores, os pássaros, tudo é do Senhor, tudo é Deus. Deus, ele está escrito que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares, ele sente todas as dores do homem. Isso é um gemido do Senhor, isso é uma dor do Senhor. Isso é um sofrimento que o Senhor está recebendo do homem que está sofrendo. O homem sofre, Deus sofre junto.
todo esse momento de fenômenos naturais são as dores do meu Deus. Por mim, por quem sofre, por quem clama, né? Mas, fazendo a oração da confissão, entramos no reino do Filho do seu amor e então nós temos uma ordenança, uma tarefa, uma quase nada, que significa ide. Ide pregai a toda criatura. Tudo que tu vai fazer é descansar sim, mas é ide. Ide dizer, ó, o que é o ide? Existe um Salvador, ele veio, é Jesus. Pronto, esse é o ide. Aceita Jesus como Salvador, isso é o ide. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Então esse ide é meu, é pra mim, pra você, pra nós, né, que estamos aqui. A salvação foi dada de graça. E é muito bom ler Marcos 13 para entender melhor e abrir os leques mentais sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor. Essa é a minha participação. Eu espero que as pessoas se entreguem de todo o coração, corpo, alma e espírito a Deus, o Criador, e ao seu Filho Jesus Cristo que veio para nos salvar. Do meu canal, Labes.